Boa tarde. Jesus, meu divino mestre, obrigado por mais essa oportunidade de estarmos unidos e reunidos em teu nome para aprender um pouco mais sobre os teus ensinamentos, pedindo aos bons espíritos que nos iluminem durante todo este trabalho e que todos que aqui chegaram encontrem o remédio na sua medida, conforme o seu merecimento, e que possamos ser multiplicadores dos benefícios que chegam aqui. Assim, Jesus, em teu nome, como em nome de Deus, vamos para iniciar os nossos trabalhos de hoje. E que a paz do Senhor esteja conosco, né? Bom, hoje vamos falar do capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os que têm puro coração. Mahatma Gandhi, um homem especial que esteve entre nós de 1869 a 1948, que praticou a não violência de maneira exemplar, trouxe-nos diversos ensinamentos, mas dois deles, neste momento do planeta, me trouxeram uma especial atenção. O primeiro deles está sintetizado na frase: não existe um caminho para a paz é o caminho. Se pensarmos em todas as revoluções que explodem mundo afora, muitas vezes somos impelidos a pensar em quais medidas deveríamos tomar para restabelecer a normalidade. E a paz é o caminho, que está subordinada à lei do amor. A segunda frase que selecionei, e mais diretamente ligada ao objeto desse estudo de hoje, se perdessem todos os livros sacros da humanidade e só salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Essa é a palavra de um muçulmano, né, de um hindu. Ele defendia todas as religiões, vamos falar assim, e ele trouxe essa frase que tem muito impacto para nós. E da mesma forma, Kardec, em 1864, entendeu em sua codificação do Espiritismo que as lições do Sermão da Montanha representavam também um papel de destaque nos ensinamentos do Cristo, razão pela qual inseriu bem no meio do Evangelho um grupo de capítulos tratando das bem-aventuranças, né? E bem-aventurado, primeiro a gente precisa entender o que é isso. É uma expressão de Jesus que significa os felizes. Então, felizes são aqueles que, sob o aspecto espiritual. Do ponto de vista material, porém, ela está relacionada a pessoas que possuem bens, poder ou posição de destaque na sociedade, e que não é bem isso que a gente está lendo. Na prática, a gente vê que os bem-aventurados são outros, os felizes são outros. E vamos hoje nos debruçar então sobre o ponto bem-aventurados os que têm puro o coração. Primeiro podemos ressaltar um detalhe sobre a organização do Evangelho, né, organizado aqui por Kardec. Ele inseriu esse capítulo logo após o capítulo Bem-aventurados os pobres de espírito, né? Que está intimamente ligado a bem-aventurados os que têm puro coração, porque ele colocou esses dois temas juntos. Ele mesmo responde logo no início do capítulo que a pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade, que é tratado no capítulo anterior. Então, ele nos traz primeiro a simplicidade e a humildade e depois a pureza do coração, mostrando que a ordem dos capítulos não é aleatória. Ou seja, o codificador teve um zelo realmente extraordinário na organização para que o entendimento seja o mais claro possível. Então, isso é muito interessante para quem já leu o Evangelho mais de uma vez. Essa organização, ele vai construindo um edifício de conhecimento, né, sobre a mensagem do Cristo. É realmente um trabalho belíssimo. Bom, como
todos os capítulos do Evangelho, segundo o Espiritismo, Kardec seleciona algumas passagens do Novo Testamento para exemplificar o tema, né? Então ele começa com a seguinte passagem: bem-aventurados os que têm puro o coração, porquanto verão a Deus. Isso está em Mateus, capítulo 5, versículo 5. Apresentaram-lhe então algumas crianças, a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos afastassem com palavras ásperas os que as apresentavam, Jesus, vendo isso, repreendeu, né? E disse: deixai que venham a mim as criancinhas, e não as impeçais, porque o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. Digo-vos em verdade que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoou-as, impondo-lhes as mãos. Marcos, capítulo 10, versículo 13 a 16. Bom, a partir dessa parte do capítulo, Kardec, então, ele começa a comentar os pontos. Exatamente como a gente faz aqui nos estudos do Evangelho, no estudo de obras. É assim que a gente estuda, a gente vai analisando parágrafo a parágrafo, palavra por palavra, porque nada aqui foi colocado à toa. Nenhuma palavra é, vamos falar assim, exagerada ou está sobrando dentro daquele texto. Então a gente precisa ir ao cerne das questões. Muitas vezes nas discussões de estudo, a gente se depara com um parágrafo e a gente discute 15, 20 minutos em cima de um simples parágrafo, porque ele traz tantas mensagens, tanta informação, tanta reflexão, que realmente não é tão simples. E Kardec segue mais ou menos na mesma linha, né? Ou nós seguimos mais ou menos da mesma linha como Kardec, né? E ele analisa parte a parte, né? E ele começa da seguinte forma: a pureza do coração, que se refere lá a Jesus, é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda ideia de egoísmo e de orgulho. Por isso é que Jesus toma a infância como emblema dessa pureza, do mesmo modo que a tomou como o da humildade. Poderia parecer menos justa essa comparação, considerando-se que o espírito da criança pode ser muito antigo e que traz, renascendo para a vida corporal, as imperfeições de que se não tenha despojado em suas vidas anteriores. Somente um espírito que houvesse chegado à perfeição nos poderia oferecer esse tipo de verdadeira pureza. Ou seja, a criança ainda é imperfeita, porque está no meio de sua trajetória de crescimento, vai trazer suas imperfeições. E ele diz o seguinte: somente um espírito que já chegou numa classe como Jesus poderia nos servir de modelo e guia. Então, exatamente a comparação, porém, do ponto de vista da vida presente, uma vez que a criancinha não havendo podido ainda manifestar nenhuma tendência perversa, nos apresenta a imagem da inocência e da candura. Então ele faz uma observação. Quando ele faz essa analogia das crianças, é simplesmente do ponto de vista realmente material, a criança ainda sem ter manifestado ainda nenhuma tendência ruim. Daí o não dizer Jesus de modo absoluto que o reino dos céus é para elas, mas para os que se lhes assemelham, ou seja, aqueles que têm um comportamento desinteressado, da mesma forma que tem puro coração, sem as segundas intenções naturais ainda da nossa imperfeição. Bom, Kardec, com sua peculiar abordagem nesse ponto, faz uma reflexão interessante. Em uma criança, como em um adulto, habita um espírito milenar. É isso que a gente está discutindo. Com uma trajetória e experiência também milenares. Então, por que não se mostra como é? Primeira reflexão. Por que a gente não traz todo o acervo de experiências até agora? A resposta vem na sequência. Tudo é sábio nas obras de Deus. O bebê, como a criança, até determinadas idades ainda frágeis, necessita do cuidado dos pais,
que somente a ternura e o amor podem fornecer. Para uma mãe, seu filho é sempre um anjinho, não é verdade? E realmente, assim que funciona melhor. Para quê? Para cativar a sua afeição, a sua ternura de mãe. Quem resiste a uma criancinha que abre um sorriso para a gente, um bebezinho? Todo mundo muda até de feição. É comum até a gente falar como crianças, né? Junto, aí fica meio infantilizado, né? Porque cativa a nossa atenção. Então os pais, eles não teriam a mesma dedicação caso o novo ser não se apresentasse com essas gracinhas, com essa coisa fofa. Eu costumo dizer que eu tenho 2 anjinhos em casa, mais ou menos, né? Mais ou menos. Imagine se as crianças se apresentassem com todo o conhecimento de todas as coisas que já teve experiência, com toda a decisão, determinação. Uma criancinha de 2 anos olhasse no seu olho assim e começa a te questionar e discutir de igual para igual. Não ia funcionar, né? Ia ser muito difícil ter essa relação de pai e filho, que precisa o quê? Precisa ter uma certa ascendência para corrigir as más inclinações, que é como Kardec define dentro da obra, né? É interessante. Essas más inclinações é de manhã, de tarde e de noite, né? Que a gente vai combatendo. Quem é pai, mãe, é bem isso, né? Bom, também exalta que as atividades desta consciência que se enraizam à medida que o corpo amadurece, ou seja, essa consciência do ser maior, que traz a personalidade dele definitiva, ela vai se enraizando, ela vai se consolidando à medida que o desenvolvimento físico, corporal, vai também progredindo. Então é proporcional, permitindo que o corpo ainda frágil, com a mente ainda também esteja em fase de amadurecimento, permita a intervenção benéfica dos pais. Então, nessa fase, a gente ainda consegue, eu costumo dizer, de 0 a 7 anos, a gente consegue fazer muita influência positiva na condução da educação. Depois fica mais difícil. Existem casos que verificamos crianças, por exemplo, que já trazem uma personalidade definitiva, já uma personalidade firme, e é muito difícil cuidar dessas crianças. Quem tem uma delas em casa tem um trabalho dobrado, né? É bem difícil trabalhar com essas crianças, é muito difícil você corrigir as más inclinações, né? Então, o espírito, quando inicia o processo de encarnação, aqui contando um pouquinho antes da encarnação, né? Ainda lá vamos falar assim, do outro lado, ele entra num estado que Kardec define como estado de perturbação e perde gradativamente a consciência de si mesmo, permanecendo por certo tempo numa espécie de sono, e nesse período todas as faculdades permanecem em estado adormecido. Ele vai começando a perder a consciência antes de encarnar. Ele vai perdendo gradativamente, é o processo de reencarnação. Esse período de transição é necessário para que o espírito tenha um novo início na sua experiência, em sua nova existência, afastando as experiências que poderiam o atrapalhar nessa nova jornada. Então, tudo aquilo que foi motivo, vamos falar assim, de atraso no seu progresso, ele vai perdendo, vai esquecendo isso daí, porque senão atrapalharia essa nova experiência. Não quer dizer que ele perde toda a sua bagagem. Ele renasce moral e intelectualmente sustentado por suas experiências anteriores em forma de intuição. Então, muitas vezes, a gente está aqui, eu nunca estudei determinado assunto, eu nunca passei por aquela determinada experiência, porém, intuitivamente, parece que eu sei como eu tenho que funcionar. Eu sei como eu tenho que comportar, como agir em determinada situação. É a intuição. Muitas vezes pode ser sugestão de bons espíritos que estão orientando, ou pode ser sua mesmo, né? Na forma de intuição. Bom, após o nascimento, suas ideias gradualmente tomam forma, à medida que os órgãos se desenvolvem, podendo até dizer que nos primeiros anos o espírito é verdadeiramente uma criança. Então esse espírito, vamos dizer, a gente não estaria errado e equivocado em dizer que ele realmente é inocente, porque essa memória anterior, esses
comprometimentos anteriores estão, de certa forma, fora do campo da consciência. Uma vez, né, que essa consciência é a manifestação do caráter. Bom, nesse período, seus instintos se conservam sonolentos. Ele é mais flexível e, por isso mesmo, mais acessível às orientações capazes de lhe moldar a natureza e permitir que o ser progrida, o que torna mais fácil a tarefa dos pais. Podemos dizer, então, que o espírito se desenvolve com uma capa de inocência. Assim, retomando o fragmento de Jesus, né, que foi apresentado aqui no início do capítulo, diz que, sem prejuízo da experiência anterior do espírito, assume a criança como símbolo da pureza e da simplicidade. Então, só retomando aquela passagem de Jesus, que te fala que as pessoas que têm puro coração são os que se assemelham a crianças, ou seja, que têm aquela pureza, que não tem aquela maldade, aquela segunda intenção. Esse capítulo, então, possui também alguns temas que estão relacionados, que nos ajudam nessa compreensão, né, da pureza do coração. Então, o outro tema que está relacionado com essa pureza de coração é o adultério. Então, sob o título de pecado por pensamento, Kardec nos traz outro trecho extraído também do Novo Testamento. Aprendestes que foi dito aos antigos: não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu o adultério com ela. Mateus, capítulo 5, versículos de 27 a 28. Então, Kardec explica esse trecho de Jesus. A palavra adultério não deve ser absolutamente entendida no sentido específico que se encontra nos dicionários, porém, no sentido mais geral. Muitas vezes Jesus a empregou por complemento, por designar o mal, o pecado, o erro, todo e qualquer pensamento mau, como, por exemplo, nessa passagem. Pois se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, dentre esta raça adúltera e pecadora, o Filho do Homem também se envergonhará dele, quando vier acompanhado dos santos anjos na glória do seu Pai. Marcos, capítulo 8. Então, quando ele traz aqui, apenas para exemplificar, que ele traz esse conceito de adultério não simplesmente para a relação matrimonial, mas por qualquer falha, por qualquer erro, pecado, que se chamava antigamente, né? Então, a verdadeira pureza não está somente nos atos, também no pensamento, uma vez que aquele que tem puro coração nem chega a pensar no mal. Foi o que Jesus quis dizer. Ele condena o pecado mesmo em pensamento, porque é sinal de impureza. Então, realmente, só o início de pensar no mal já é um indício. Então, esse conceito provoca naturalmente uma seguinte questão: uma pessoa sofre as consequências de um pensamento mau mesmo sem que produzido nenhum resultado, sem que tenha produzido nenhum resultado? Torna-se importante aqui fazer uma distinção, né? Eu pensei mal, e aí? Já sou culpado? À medida que progride o espírito, espiritualmente, o espírito que durante a sua trajetória agiu contra seus irmãos, gradativamente ele vai se esclarece e vai se libertando pouco a pouco de suas imperfeições, né? Então, assim, lá na história, se a gente olhar, nós somos a melhor versão do nosso espírito. Esse ser que se encontra aqui, ele é muito melhor do que nós fomos, não tenha dúvida disso. Nós não fomos melhores, mais bonzinhos, nós hoje somos melhores. Então, gradativamente, nós vamos progredindo, né? E o espírito, nesse caminho, se esclarece e vai se libertando pouco a pouco de suas imperfeições, conforme a maior ou menor boa vontade que demonstre, em função do seu livre-arbítrio. Aqui lembrando uma passagem, pergunta se não me engano, é no Livro dos Espíritos, Paulo pode me ajudar. Aí Kardec pergunta: é capaz o homem se libertar, né, das suas más inclinações, dos seus hábitos ruins? Aí o Espírito responde facilmente:
Sim, com pouco esforço. Aí eu faço, nossa, esse pouco esforço foi terrível, né? Mas a resposta é bem essa. Parece que nós não fazemos tanto esforço assim para nos libertar dos nossos maus hábitos. Bom, todo pensamento mau tem origem em uma ou mais imperfeições da alma. Mas de acordo com o seu desejo, com o desejo que tem de progredir, mesmo esse mau pensamento pode configurar uma oportunidade de progresso. Ou seja, ele ainda não se libertou de pensar ou de passar na cabeça dele uma ideia ruim. Mas, se ele tiver força para afastar esse pensamento que chegou, já é sinal de progresso. Então, é sinal de esforço para apagar essa imperfeição. Então, isso já conta. E não desistirá se apresentar a oportunidade de satisfazer ao mau desejo. Então, veio lá a oportunidade. Ele teve o pensamento. E ele resistiu. Ele vai se sentir muito mais forte. Porque ele conseguiu vencer uma má inclinação. Ele está vencendo contra ele. E é isso que a gente chama de reforma íntima. Reforma íntima. Porque só quem presencia isso somos nós e Deus. Esse esforço é só nosso. Então, aquele indivíduo que, ao contrário, além de não decidir de forma acertada, ainda procura oportunidade de praticar maus atos, e se não realiza, não é por força de sua vontade, mas por falta de oportunidade, é então tão responsável quanto seria se tivesse cometido. Esse é o caso. Então, a gente está fazendo uma distinção. Então, resumindo, aquela pessoa que nem pensa na ideia do mal, o progresso já foi realizado. Em outros, em que a ideia surge, mas a afasta, já existe progresso em desenvolvimento, né? Em outros, finalmente, que ainda pensa no mal e nesse pensamento se satisfaz, o mal ainda existe completamente. Então, naqueles dois primeiros casos, o trabalho já foi feito, no outro está por fazer. Deus é justo, leva em conta todas essas variações na responsabilidade dos atos e dos pensamentos do ser. É isso, meus queridos.